E se eu te dissesse que a fé de um estrangeiro, de um soldado romano, deixou o próprio Jesus admirado? Esta não é uma história que acontece nos grandes templos de Jerusalém, mas sim nas ruas movimentadas de Cafarnaum, onde o inesperado estava prestes a acontecer. Cafarnaum era uma cidade agitada, um centro de comércio, mas também um lugar marcado pela ocupação romana. Soldados com suas armaduras e sandálias eram uma visão comum, um lembrete constante do poder do império. E foi de lá, do meio do exército opressor, que surgiu um homem improvável, um centurião, um oficial comandante de 100 soldados. Ninguém esperaria que um homem como ele buscasse Jesus, mas este centurião não vinha com arrogância ou em nome de Roma. Ele carregava um fardo pesado no coração. Em sua casa, um servo a quem ele amava muito estava sofrendo terrivelmente, paralisado, à beira da morte. Naquela época, um servo poderia ser visto como propriedade, algo descartável. Mas para este oficial, ele era uma pessoa, alguém valioso. Com uma humildade que contrastava com sua posição de poder, ele se aproximou de Jesus. Ele não fez uma cena, não exigiu atenção. Com respeito, ele simplesmente disse: Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muito. Era um apelo sincero, uma expressão de dor e esperança. Jesus, vendo a sinceridade daquele homem, respondeu com uma promessa incrível e imediata: Eu irei até lá para curá-lo. Imagine a cena: Jesus, o mestre judeu, se oferecendo para entrar na casa de um gentil, um oficial romano. Isso era algo que quebrava todas as barreiras sociais e religiosas da época. Mas a resposta do centurião foi ainda mais surpreendente. Ele interrompeu Jesus dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Uau! Que humildade! Ele, um homem de autoridade, reconhecia uma autoridade muito maior em Jesus. Ele continuou, revelando uma fé que ecoaria por milênios. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele explicou seu raciocínio com uma lógica militar simples e poderosa. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. O que ele estava dizendo era: Jesus, eu entendo como a autoridade funciona. Assim como meus soldados me obedecem, as doenças e as enfermidades obedecem à tua palavra. Você não precisa estar lá fisicamente. Sua palavra é suficiente. Naquele momento, Jesus parou. Ele se virou para a multidão que o seguia, para seus próprios discípulos, e fez uma declaração impressionante. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Pense no impacto disso. A maior fé que Jesus havia encontrado até então não veio de um líder religioso ou de um de seus seguidores mais próximos, mas de um soldado estrangeiro, de um inimigo do povo. A fé daquele centurião se tornou um testemunho eterno de que a confiança em Deus transcende nacionalidade, posição social e religião. É sobre reconhecer quem Ele é e o poder que sua palavra carrega. Então, Jesus se voltou para o oficial e disse as palavras que ele tanto ansiava ouvir: Vai e seja feito conforme a tua fé. O texto bíblico nos diz que naquela mesma hora, o servo foi curado, à distância, sem um toque, sem a presença física de Jesus, apenas pela autoridade de uma palavra, acionada por uma fé extraordinária. Essa história poderosa nos desafia a refletir sobre a nossa própria fé. Será que acreditamos no poder da palavra de Jesus, mesmo quando não o vemos agindo fisicamente? Confiamos que sua autoridade está acima de qualquer circunstância, de qualquer diagnóstico, de qualquer problema? O centurião nos ensina que a verdadeira fé não depende de ver para crer, mas de crer para ver. Ela é humilde, reconhece a autoridade de Cristo e confia plenamente em sua palavra. Se essa mensagem tocou o seu coração e te inspirou a ter uma fé como a do centurião, inscreva-se no nosso canal. Vamos continuar juntos nessa jornada, explorando as histórias vivas da Bíblia que transformam a nossa maneira de ver o mundo e a Deus. Obrigado por assistir e até a próxima.